Na sua opinião, um relacionamento saudável tem conflito ou não? Essa é uma pergunta que eu ouço muito aqui em consultório. Então, se você quer entender junto comigo se tem ou não, eu te aguardo depois da vinheta. Gente do céu, se tem uma coisa que eu ouço bastante aqui em consultório, são casais que chegam pra mim falando: Dani, eu não aguento mais esse casamento, Dani, eu não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher. Mas por quê, meu Deus do céu? Porque a gente só tem muito conflito. Tem muito conflito, pai amado. Mas a minha grande pergunta é: existe algum relacionamento sem conflito? Você conhece, Carlinha? Não conheço, Dani. Gente, não existe. Não existe. A grande questão é a gente achar que existe um relacionamento que não tenha conflito. Mas, antes de continuar esse tema, eu quero desejar a você um bom dia, meus amores. Achou que eu tinha esquecido, né? Claro que não. Quero desejar uma quinta-feira excelente para você, na paz do Senhor Jesus. E bora entender, na sua opinião, tem conflito ou não tem conflito? E aí? Sim ou não? Não assim? Gente, vamos lá. O conflito ele faz parte da relação humana. A partir do momento que eu compreendo que o conflito não necessariamente precisa ser um problema, eu começo a criar maturidade para lidar com ele. Por quê? Conflito você tem no teu trabalho, conflito você tem na tua igreja, conflito você tem no jogo de futebol, conflito você tem em todas as relações humanas. Existe o conflito. A grande questão é: qual é o meu nível de maturidade para lidar com este conflito? Essa é a grande questão. Muitas pessoas acabam se machucando nos relacionamentos. Por quê? Porque a falta de maturidade faz com que você não consiga resolver o conflito existente. Por exemplo, gente, vamos lá. Você conhece algum relacionamento onde ninguém discorda, ninguém se frustra, ninguém se machuca? Cara, se você conhece esse relacionamento, ele não é saudável. Por quê? Porque isso é fantasia. Num relacionamento saudável, há conflitos. E onde há conflitos, há o desenvolvimento de maturidade. Para você passar pelo processo da maturidade, você precisa aprender a resolver o conflito. Essa é a evidência de que você está amadurecendo. Então nós precisamos parar com essa história de: poxa vida, não tem que ter conflito, não tem que ter briga. Não é isso não. Todo casal vai enfrentar diferença. O problema não é discordar. Sabe qual que é o problema? O problema é humilhar, o problema é a pessoa fugir, o problema é a pessoa manipular, ignorar, punir. A punição é algo muito sério no relacionamento. A punição emocional é uma agressão psicológica. É uma violência psicológica. Então eu preciso parar e enxergar: peraí, será que eu estou punindo meu parceiro? Será que eu estou punindo meu cônjuge? Você sabia que, por exemplo, o silêncio, aquele silêncio constante, onde você fala e você é ignorado, você pergunta e a pessoa não responde, esse silêncio, se ele vem dentro de um contexto negativo, ele pode ser uma punição. Dependendo do contexto, deixando bem claro, dependendo do contexto, este silêncio pode ser um sinal de punição. E isso não é bacana. Eu preciso reconhecer o que eu faço para eu conseguir desenvolver a maturidade emocional naquela fragilidade que eu carrego. E isso não é fraqueza, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É eu me abrindo para viver a maturidade emocional. Na verdade, o conflito revela a maturidade emocional. A forma como você reage num conflito revela a maturidade que você tem para lidar com ele. Compreende? As pessoas que são emocionalmente feridas, elas transformam o conflito numa ameaça. E isso é muito desafiador, porque a pessoa, ela cresceu em ambientes muito instáveis e ela pode interpretar qualquer conversa difícil como abandono, como rejeição, como um perigo.
isso também está revelando a maturidade que ela tem para lidar com aquilo e mostrando as feridas que ela carrega. Então eu quero convidar você para ressignificar a palavra conflito dentro do seu casamento. Conflito não precisa ser uma coisa negativa. Quando você desenvolve a maturidade emocional, em cada conflito você pode fortalecer o vínculo com seu cônjuge. Você pode fortalecer a comunicação. Você pode fortalecer o respeito. Porque no conflito vai aparecer o que não está legal, certo? Se teve conflito é porque algo incomodou, se teve um conflito é porque teve alguma discordância ali, alguma indiferença. E ali vocês vão precisar trabalhar a palavra, não é só a palavra, sabe, gente? Mas é o que a palavra carrega. Um gosta do verde, outro gosta do azul. O que vocês vão ter que trabalhar aí? O respeito à diferença. E encontrar um denominador comum. Um conflito, ele é um excelente potencializador de solução de problema. Quando você foca na solução. E não quando você culpa o outro porque ele gosta de azul e não de verde, que é a sua cor preferida. Compreende? Quando você se abre e expande a sua consciência para enxergar o outro no conflito, você começa a entender a visão da pessoa. O conflito está acontecendo porque vocês estão discordando. E no conflito, quando você se permite enxergar, você entende da onde a pessoa vem, a origem do pensamento dela. Vocês estão discordando porque um gosta de verde e outro gosta de azul. Tá tudo bem, não tem certo e errado. A questão é, ok, como que a gente resolve isso? Se a gente não consegue nem azul nem verde, qual outra cor que os dois conseguem suportar? Eu posso não amar essa, você também pode não amar essa, mas a gente consegue conviver com essa cor? Consegue, então vamos colocar um palha e tá tudo certo. Um cinzinha, vai ficar lindo. Ok? Ok. Compreende? Agora, você entrar na disputa de razão, isso revela a maturidade que você está. Ou ficar procurando o culpado. Não, sai daí. Um conflito saudável, ele precisa de reparação. Um conflito saudável, ele precisa ter evidências de ajuste de comportamento. Ele mostra ali o quanto eu me disponibilizo para ouvir o outro com humildade, para validar a dor do outro, sem eu ficar manipulando as emoções e os sentimentos da outra pessoa. Isso é um relacionamento saudável. Isso é lidar e aprender a desenvolver a maturidade dentro de um conflito. Então eu quero te convidar hoje a ressignificar essa palavra. Gente, eu tenho pessoas que já chegaram aqui no consultório que só de falar a palavra conflito já desencadeava a crise de ansiedade. Ataque de pânico. Ah, eu quero me separar, Dani, meu Deus do céu, eu vivo um casamento tóxico, eu vivo um relacionamento tóxico. Mas por que você vive um relacionamento? Tem muito conflito. É muito conflitante nosso relacionamento. E aí, conforme eu ia ali conhecendo a história, estando com as pessoas e tal, na verdade eram ajustes. Ajustes de comportamento que, quando eles ressignificaram a origem dos padrões que eles carregavam, foi ajustado. Ouvir o outro com humildade, desenvolver a empatia, parar de persuadir e manipular o outro. Quando você consegue compreender que tudo isso são manobras não de maturidade, mas sim de persuasão, você consegue viver o crescimento. Só que tem que se abrir para viver o novo. Quando você quer viver um casamento saudável, você compreende que ele não é feito só de momentos bons, mas principalmente na forma como o casal ele lida com os momentos difíceis. Como que acontece o enfrentamento e não afrontamento das situações difíceis. E na nossa aula de hoje, eu quero te levar a refletir
O que os conflitos estão revelando sobre você? Quem é você na hora que começa um conflito no seu relacionamento? Como você se comporta? Quem você se torna? Lembrando que o conflito, ele revela a sua maturidade para lidar com ele. E o amor maduro, gente, ele não é aquele que nunca se fere. A maturidade do amor é estar no aprendizado que você carrega de reparar, proteger a aliança e fortalecer o vínculo. É aí onde nós vemos a maturidade do amor. Fez sentido para você? Bora trabalhar esse relacionamento? Bora trabalhar o fortalecimento do vínculo com o seu cônjuge, com o seu parceiro? E sim, você pode aprender a lidar com isso. Aprendendo a enfrentar, parando de fugir e fortalecendo o vínculo afetivo por meio da maturidade emocional. Querido, querida, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você entender que precisa dessa mensagem. Se fez sentido para você, manda para 10, para 20, para 50 pessoas. E bora trabalhar a construção do nosso casamento para que nós nos tornemos cada vez mais pessoas saudáveis. Por quê? Porque aquele que é ferido fere, o oprimido oprime. Então vamos viver a cura de dentro para fora, porque uma pessoa transformada, ela também pode promover a transformação do outro. Um beijo no seu coração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua alma e que você tenha uma quinta-feira abençoada no Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã.